Boa tarde, eu sou o Dr. Renan Francisco Oliva, médico neurologista, perito judicial. Hoje trazendo um vídeo falando sobre provas, né? Muito se fala na realização da perícia, prova pericial, da importância das provas no curso de um processo. E aí gera muita dúvida com os não acostumados ou com a medicina legal ou que não sejam operadores do direito, do que significa a provas e a necessidade de comprovar uma situação, né? Então, se sabe que todo processo, por mais simples que seja, via de regra ele tem duas partes em conflito, né? E o objetivo do magistrado, do julgador, é tentar solucionar o conflito, alcançando um equilíbrio entre as partes. Geralmente os interesses eles são antagônicos, então uma pessoa ela vai afirmar, seja referente a qual assunto for, que ela está certa e que ela foi lesada, e a outra parte vai afirmar o contrário ou que não houve dano ou lesão. Como há várias interpretações e visões diferentes, porque somos todos humanos, de uma mesma situação, que chamamos de dados subjetivos. Então, o que eu acho, a minha opinião, meu pensamento, são todos dados que variam conforme o indivíduo, né? Então, não necessariamente eles correspondem à verdade ou à realidade dos fatos, né? Então, para isso, para tentar se esclarecer e descobrir a verdade e a realidade que existem as provas, né? Então, a definição da prova é tudo que é apresentado em juízo para análise do juiz, para o convencimento do juiz que de fato ele, entre aspas, existe, né? Seja um documento, seja uma filmagem, a análise de um especialista, né? Se falando na prova pericial. Então, tudo isso que chamamos de dados objetivos que independem da opinião, do que eu acho, do que eu penso, do que eu acredito. São coisas que estão ali, né? Independente de, vamos supor, um exemplo bem simples, durante o dia é provado que há o sol que brilha, né? Caso não esteja nublado. Então, isso aí é independente do que eu acho. Eu posso achar que está nublado, porém se o Sol estiver lá brilhando, é algo comprovado, assim como a gravidade, assim como a composição da água, né? Então, são dados que independem do sujeito. Existem vários tipos de provas. Existe testemunho de pessoas que presenciaram ou tem alguma relação com o processo, que é a dita prova testemunhal. Existem documentos relacionados, então, na medicina legal, muito importante boletins de ocorrência, prontuários médicos, né? São todas provas documentais. E a mais importante das provas que é a prova pericial. Por quê? Porque o profissional que não tem relação nenhuma com os envolvidos no processo, ele fará um exame, uma avaliação técnica sobre aquele assunto para ver o que de fato ocorreu, quais os danos que ele observa e justificando e estruturando muito bem o seu laudo. A isso se chama prova pericial. O objetivo é justamente fazer um estudo do ocorrido, da doença, da lesão, do alegado erro médico e apresentar os seus achados e conclusões perante o juiz, né? É como se o perito ele fosse uma extensão do juiz, fosse um olho a mais, né, entre aspas, do juiz, para olhar e refletir sobre aquela situação, onde as partes poderão questionar, contestar, concordar, discordar e o perito oferecendo os esclarecimentos necessários. Então, a prova pericial se diz como ela é a estruturação, opinião, apresentação de literatura científica, né? Então, ela é a mais importante dentre todas as provas. E aí a função final que o juiz terá é analisando todas as provas, se tentar chegar à verdade real dos fatos, independente do que cada pessoa lá ache, interprete ou pense sobre aquele assunto.